Fala palmeirense, palestrinos, torcida alviverde, seja bem-vindo a mais um vídeo do MJ Alviverde. E eu aqui, MJ, quero comentar um pouco com vocês, quero trazer um pouco aqui das minhas visões, de algumas análises desse início de Copa do Mundo de Clubes, né? Os jogos de sábado e domingo, principalmente. Quero trazer aqui um pouco do que eu enxergo desses jogos, desse início de competição e do que a gente pode analisar tanto a nível de futebol quanto a nível do Palmeiras mesmo e do que o Palmeiras talvez pode enfrentar ao longo da competição, beleza? Antes de eu começar, peço que você se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição para que eu continue produzindo conteúdo do Palmeiras aqui no YouTube, beleza? Muito importante, então se inscreva, dê o seu like, comenta as suas visões dessa Copa do Mundo de Clubes no vídeo, beleza? E é isso, ativa sininho, aquilo que eu sempre peço, beleza? Para os vídeos chegarem para você. Bom, analisando esse primeiro final de semana da Copa do Mundo de Clubes, bom, a gente pode observar que foram muitos jogos diferentes um do outro, né? Então, cada jogo foi uma história, cada jogo foi um placar, cada jogo foi um tipo de futebol jogado, né? E comentando primeiro aqui com vocês dessa abertura, né? A gente teve ali Inter Miami e Al Ahly, né? O time do Messi, o time do Suárez, que, se eu não me engano, ele está lá por ser o time que é o convidado, né, do país sede, ele representa o país sede, escolheram ele, né, acredito eu, pela visibilidade do Messi e tudo mais, e o Al Ahly, que se classificou por ser o campeão africano, né, que é a Champions League lá da África, né. Então, esses foram os critérios, né. E aí a gente teve um jogo ali no sábado de Inter Miami e Al Ahly, ali à noite, né, foi a estreia, e assim, um jogo tecnicamente fraco, né, um jogo tecnicamente ruim, entendeu? É aquela coisa assim, é um jogo legal? É um jogo legal, são dois times ali tentando, fazendo uma trocação, né, mas assim, se você for olhar pro nível de jogo, é um jogo fraco, e assim, são dois times que, se eles jogassem um campeonato brasileiro aqui, talvez eles brigassem para não cair, sendo bem sincero. Basicamente, o Inter Miami é um time que depende muito ali de o Messi fazer alguma coisa, né? E o Al Ahly é aquele time ali africano que às vezes ele pode complicar, sim, né? Não chega a ser um time horroroso, mas um Palmeiras ou um Flamengo são times bem superiores, entendeu? Assim, eu sinceramente vejo hoje que um Palmeiras ou um Flamengo, ou até o Botafogo mesmo, os clubes brasileiros, se eles chegassem ali e eles perdessem para um Al Ahly, é meio feio, cara. É meio feio porque, não que o Al Ahly seja horroroso, mas os clubes brasileiros têm jogadores de mais qualidade, tem um elenco mais completo. Então, eu achei aquele primeiro jogo ali da Copa do Mundo de Clubes, achei um jogo tecnicamente fraco, assim, os dois goleiros defenderam bastante, o Al Ahly perdeu pênalti, né, e o jogo acabou terminando 0-0, um jogo tecnicamente fraco para uma abertura, né, e naquele jogo ali eu já olhei a situação de que o Palmeiras até que não se deu mal nesse grupo, o Palmeiras teve sorte nesse grupo, porque ele pode agora jogar contra esse Inter Miami, esse Al Ahly. Se o Palmeiras fizer um jogo, cara, um jogo nota 6, 7 que o Palmeiras faça, ele ganha, sendo bem sincero assim. Então assim, essa foi a minha impressão, né, dois times ali que não tem muita qualidade e que tranquilamente o Palmeiras poderia vencer. No dia seguinte, a gente teve Bayern de Munique e Auckland City, né, o campeão lá da Oceania. Na realidade, nem sei se é o campeão de fato. É o time que está representando a Oceania, e o Bayern de Munique que se classificou via ranking da UEFA, né? E aí, cara, uma coisa assim assustadora mesmo, né? Uma coisa impressionante o que o Bayern de Munique fez. Meteu 10-0 naquele time e
eu pude depois confirmar, né? Eu nem sabia disso. Aí pipocaram as informações de que os caras do Auckland City, eles nem são atletas profissionais, né? Os caras, eles nem vivem do futebol. Os jogadores têm empregos normais e jogam futebol por paixão, jogam futebol quando dá, no tempo livre deles. Então, eles não vivem do futebol. Então, cara, é completamente desigual. Você tá pegando ali um dos maiores clubes de futebol do mundo, um dos clubes mais ricos, mais poderosos do mundo, e colocando para enfrentar um time da Oceania de jogadores que nem são profissionais, um time amador. Qual é o resultado que daria nisso, né? A mesma coisa que você juntar um catado ali, uns caras da esquina lá e coloca lá para jogar com o Bayern, pô. Então assim, complicado, né? Eu acredito que não tenha muito mercado de futebol na Nova Zelândia, né? É o que eu acredito, né? Então, assim, o Bayern de Munique fez um jogo treino. Você assistiu o jogo ali, era assustador. Se eu não me engano, o primeiro tempo acabou 6-0, alguma coisa assim. Eu assisti só o primeiro tempo, nem vi o segundo. Mas você vê que é um jogo treino ali, de dia, num solzão, lá nos Estados Unidos, os caras do Bayern ali jogando em ritmo de treino, tocando, pá, pá, assim, absurdo mesmo, chega a ser assustador o que o Bayern de Munique fez realmente com esse time, mas é como eu falei, né, eu sei que tem gente aí viajando, né? Já falando, olha, nossa. Aí o povo faz meme, né? Nossa, olha aí, os clubes brasileiros vai pegar o Bayern. Cara, tudo bem, claro que o Bayern de Munique é muito forte, mas não tem como você querer comparar os clubes brasileiros aqui, ou até sul-americanos, de modo geral, com o Auckland City, que é um time amador, né, cara? Não dá pra você querer comparar com um time que os caras nem profissionais são, né? E aí o Bayern de Munique destruiu, fez 10-0, uma coisa impressionante mesmo. Parece que bateu até um recorde em campeonatos mundiais da FIFA desde os anos 60, alguma coisa assim, que a Hungria tinha feito uma goleada lá, alguma coisa assim, que foi 10-1, alguma coisa assim. Cheguei até a ver na rede social isso aí. Depois depois desse jogo do Bayern, teve PSG e Atlético de Madrid, um jogo também interessante, né? Porque você tem um time europeu ali, como o Atlético de Madrid, jogou com o Real essa temporada aí lá na Liga dos Campeões, e o PSG, que é o campeão europeu, que destruiu a Inter de Milão, metendo 5-0 na final. E aí o PSG e Atlético de Madrid fizeram o jogo deles, o PSG meteu 4, goleou o Atlético de Madrid, né? Realmente é impressionante o nível de futebol do PSG. Para quem tirava sarro do PSG, né? Agora realmente o PSG tá assustando na Europa. Eu acho que nenhum time nesse momento joga o que o PSG joga, nem Manchester City de Guardiola, nem Real Madrid. O Real Madrid fez uma temporada ruim, o City também. Acho que nenhum time hoje, nenhum, joga o que o PSG joga. Mas assim, vamos avaliar uma coisa aqui também. O PSG passou de um Liverpool nos pênaltis também, sabe? Não vamos também exagerar um pouco. O PSG é um grande time? É um grande time, mas eu não concordo muito com esse negócio de time imbatível, não. Eles passaram de um Liverpool nos pênaltis, né? Se complicou um pouquinho com o Aston Villa, sofreu um pouquinho ali contra o Aston Villa. É que ficou a imagem, né? Ficou gravada na nossa cabeça a final, né? A final que impactou muito, né? A Inter de Milão foi massacrada. E a Inter de Milão jogou muito, né? Eliminou o Barcelona ali, eliminou o Bayern de Munique. Então, assim, você vê a Inter de Milão que eliminou o Bayern, eliminou o Barcelona, né? Que é um time muito bom da Inter. Tomar um placar daquele ficou meio assustador, né? Então, o que pegou muito assim na nossa cabeça foi essa final. A final foi muito feia, né, para Inter de Milão. Mas se vocês forem ver, o PSG, como eu tô dizendo, joga um futebol de altíssimo nível, mas como eu tô dizendo, passou nos pênaltis de um Liverpool, perdeu na França, perdeu em Paris pro Liverpool, né? Passou nos pênaltis. O Liverpool, inclusive, eu lembro muito bem, foi melhor no primeiro tempo ali. O PSG estava só jogando no contra-ataque. Eu assisti o jogo. O Liverpool poderia ter aberto o placar na Inglaterra. Se tivesse feito isso, teria passado, né? E assim, se complicou um pouquinho com o Aston Villa, eu lembro ali, né? Então, assim, eu não sei se também dá para pensar nessa mentalidade de que é um time imbatível, que ninguém vai conseguir, né? Não tô dizendo que um brasileiro vai vencer, mas até um próprio europeu pode derrotar o PSG nessa competição ainda. Porque, como eu disse, cada jogo é um jogo, né? Mas enfim, o PSG nesse jogo destruiu o Atlético de Madrid. Eu acho que o Atlético de Madrid
fez um jogo fraco. Achei um jogo fraco do Atlético de Madrid, ali contra o PSG, sendo bem sincero ali. Mas também o ritmo de jogo é lento por conta do clima, né? Os times europeus são acostumados a jogar em climas frios. A Europa é um continente frio. E agora nos Estados Unidos lá, tá verão, né? Então, dependendo da localização nos Estados Unidos, faz calor. E eles jogaram na Califórnia, né? Então, assim, a Califórnia é um lugar quente. Então, assim, você jogar no verão californiano, né? Como eles estão jogando lá no estádio aberto ali, aquele verão da Califórnia é complicado. Então, você fica com aquele ritmo de treino, né? E no ritmo de treino, assim, o PSG meteu 4, né? Mas, enfim, cada jogo é um jogo. Agora o Botafogo vai enfrentar o PSG. O Botafogo vai ter que lutar muito para conseguir não perder do PSG. Depois teve Palmeiras e Porto. Eu já comentei aqui no canal, vou deixar aqui o vídeo na descrição para vocês darem uma olhada no vídeo que eu falei de Palmeiras e Porto, mas falando rápido aqui por cima, Palmeiras, para mim, foi superior no final do segundo tempo, o jogo inteiro foi equilibrado, eu acho que foi um jogo equilibrado, mas no segundo tempo o Palmeiras foi superior, principalmente ali depois de uns 20 minutos do segundo tempo, 30 minutos do segundo tempo, os últimos 20 minutos de jogo, o Palmeiras foi superior, o Porto estava acabado fisicamente, o Porto catimbando, o Porto fazendo cera, retrancado ali, né? Então, assim, o Palmeiras ali ficou bem superior que o Porto ali mais pro final do jogo e era para ter vencido, não venceu por um detalhe. O Palmeiras tem um problema seríssimo de finalizar jogadas, o Palmeiras tem um problema seríssimo para finalizar, perde muitos gols, isso é um problema desse time desde o ano passado, e o Palmeiras tem esse problema no próprio Campeonato Brasileiro, Libertadores, as coisas que ele joga aqui mesmo. Eu fiz um vídeo de Palmeiras e Porto, eu vou deixar na descrição, se você quiser dar uma olhada, assiste lá, que eu falo exclusivamente desse jogo. E depois eu assisti ali, né, já entrando na madrugada, o Botafogo e Sounders, né, Botafogo e Seattle Sounders. E assim, eu acho legal o time do Sounders, eu gosto do time do Sounders há uns anos já, lá da MLS. Mas assim, o Botafogo, ele, ao meu ver, fez um jogo equilibrado contra o Sounders, viu? Pra mim, o Botafogo fez um jogo equilibrado, foi um jogo pau a pau ali. É que o Botafogo, onde eu enxerguei o mérito do Botafogo, os jogadores do ataque do Botafogo, eles são melhores. O Igor Jesus, né? Os jogadores do Botafogo, eles têm mais poder de decisão, eles têm mais capacidade de decidir ali no ataque. Mas se você for olhar o jogo jogado, foi equilibrado, tanto que o Botafogo passou um sufoco no final do jogo, pra mim, surpreendente. Eu não imaginava que o Botafogo sofreria desse jeito no final do jogo. Por pouco, o Sounders não empatou. Talvez se tivesse mais uns 5 ou 10 minutos de jogo, o Sounders empataria. Então, assim, eu acho que isso é um sinal de alerta pro Botafogo, porque o Botafogo vai jogar agora com o Atlético de Madrid. Querendo ou não, eles tomaram, quer dizer, 4 do PSG, mas é o PSG. Ainda assim, o Atlético de Madrid é um time muito bom. E o Botafogo agora vai jogar com o PSG. Então, assim, você tomar um sufoco desse contra o adversário mais fraco, que é o Sounders, né? É um sinal de alerta, acredito eu, pro Botafogo. O Botafogo não sobrou no jogo, ele conseguiu vencer o jogo, mas no final ali passou um sufoco que acho que nem o botafoguense esperava, né? Passou um sufoco ali no final do jogo, o Sounders diminuiu o placar. E aí, se eu não me engano, no último lance ali, por pouco, o Sounders não empatou o jogo. Ainda antes desse lance aí, que foi o que acabou o jogo, teve o lance anterior, que o jogador do Sounders furou. Ele abriu para ele chutar, ele furou. Então, assim, o Botafogo flertou muito com o empate. E se o Botafogo tivesse empatado com o Sounders, sinceramente, eu acho que já estaria eliminado. Já seria eliminado do Mundial, porque ele seria obrigado a vencer PSG e Atlético de Madrid. Agora que ele venceu o Sounders, ele pode ainda brigar, talvez por uma segunda colocação. Acredito eu que é o mais previsível, né? É o que provavelmente vai acontecer, uma segunda colocação para o Botafogo. Mas assim, acho que o Botafogo fez um jogo equilibrado. Eu acredito que o Sounders começou até melhor. O Sounders deu uma sufocada no Botafogo no começo do jogo. Mas, de modo geral, foi um jogo equilibrado. E no final do jogo, o Sounders sufocou o Botafogo. Isso é preocupante. É preocupante. Mas, é claro, cada jogo é um jogo, né? Então, assim,
Esse foi o primeiro final de semana, né? Agora, nessa segunda-feira, vai ter Chelsea e Los Angeles, né? O Flamengo vai jogar também o primeiro jogo dele e tal. E assim, agora a gente tem que ir acompanhando cada jogo, né? Acompanhando cada jogo, mas as minhas impressões finais aqui para esse vídeo desse início de Copa do Mundo de Clubes é que é uma Copa legal, é uma competição legal, é muito interessante a gente poder ver Palmeiras e Porto, ver Botafogo e Sounders, a gente poder ver esses confrontos que a gente não tá acostumado a ver. Eu acho que pro amante de futebol é muito interessante, né? Para você aí, rival, para você invejoso, entendeu? Que só sabe ficar torcendo contra, eu lamento por você, né? Para você que ficou falando que o Palmeiras jogou contra o pior Porto dos últimos 20 anos, tirando todo o mérito do jogo que o Palmeiras fez, eu lamento por você. Mas é isso, eu acho que foi um jogo legal de Palmeiras e Porto, foi um primeiro final de semana legal. Eu acho que vão vir muito mais jogos legais no decorrer aí da competição. E agora só resta a gente acompanhar e continuar curtindo esses jogos bem legais, beleza? Eu peço que você se inscreva no MJ Alviverde, deixa o seu like, comenta no vídeo o que você achou desses primeiros jogos da Copa do Mundo de Clubes e avante palestra.